Algumas pessoas nos perguntam por que que nós evangélicos não pulamos o carnaval. Afinal de contas, não seria uma atitude de rejeição à própria cultura brasileira, uma maneira discriminatória para com algumas pessoas e assim por diante? Bom, para a gente poder responder isso, tem que olhar um pouquinho a história, né? Qual é a origem do carnaval? De onde vem essa festa e por que que ela é celebrada? Bom, a palavra latina, né, que de onde veio a nossa expressão carnaval, é carnem levare, que significa abster-se da carne. E a ideia era, no período da quaresma, segundo a teologia católica medieval, de não comer carne por causa da morte do Senhor Jesus, aguardando a sua ressurreição. Bom, só que na prática, não é, o carne levare, o carnaval, não era bem assim. Ela incorporou de maneira sincrética algumas coisas que existiam no mundo pagão. Existiam festas no mundo pagão que eram festas das colheitas, e especialmente algumas festas dedicadas ao deus Dionísio grego, ou chamado também de Baco pelos romanos, que era o deus brincalhão, o deus do vinho, o deus dos excessos, também conhecido como Momo, não é? Então você lembra que no carnaval a gente entrega a chave da cidade para um rei chamado, né, Rei Momo. De onde veio essa expressão Rei Momo? Veio dessas festas antigas. E como é que elas eram celebradas? Elas eram celebradas usando-se máscaras, disfarces, onde se fazia sátira das pessoas, especialmente de pessoas públicas, e onde também se cometiam excessos, tanto na parte da bebida, quanto na parte da sexualidade, e a ideia era sempre fazer uma inversão de polaridades em todas as áreas. Desde lá do passado, se você olhar, você vai ver que essas festas começaram pagãs, influenciaram o catolicismo medieval e se espalharam pelo mundo. Bom, quando a gente olha para isso, já dá para entender a primeira razão por que nós não celebramos, porque essa é uma festa, na verdade, provinda de um sincretismo pagão dentro da ideia cristã de se viver. Mas há uma segunda razão. A segunda razão é da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, lá em Gálatas 5, 19 a 21, o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Por isso, a maioria das igrejas evangélicas condena essa festa, por entender que, além de ter sua origem sincrética, ela promove ações que vão contra a palavra de Deus. Então, como é que as igrejas celebram, o que elas fazem nesse período? Então é interessante conhecer um pouquinho da história, né? A maioria das igrejas evangélicas, elas nasceram na cidade do Rio de Janeiro e depois dali se espalharam pelo Brasil. E como na cidade do Rio de Janeiro havia um movimento muito grande de carnaval, muitas dessas igrejas, por estarem no centro da cidade, não conseguiam, no domingo de carnaval, terem as suas celebrações de culto, porque os acessos às igrejas eram comprometidos, não tinha como chegar. E então elas começaram a realizar os chamados retiros de carnaval. Então muitas igrejas evangélicas, desde então, mesmo não estando no Rio de Janeiro, mantiveram uma tradição de, nessa época, aproveitar esses feriados para tempos de retiro espiritual.
A nossa igreja mesmo aqui, a Primeira Igreja Batista de Curitiba, tem o seu retiro da família, que acontece todos os anos, nesse período do carnaval, e aí muitas pessoas da igreja vão com suas famílias para desfrutar de um tempo junto com os seus, buscando coisas de Deus, vivendo brincadeiras, coisas alegres, mas também vivendo a sua espiritualidade. Posteriormente, mais ou menos uns 20 anos atrás, houve um sentimento no meio evangélico dizendo assim, puxa vida, por que a gente não trabalha para que essa cultura seja transformada pela palavra de Deus? E aí movimentos de evangelização começaram a surgir durante o carnaval. Ao invés de ir para o retiro, ao invés de ir para esse tempo, né, de separação, por que a gente não invade as ruas com a evangelização? E vários grupos então começaram a sair nas ruas, fazendo evangelismo pessoal, testemunhando do evangelho, nas concentrações onde as pessoas estavam brincando o carnaval. Outros grupos foram ainda mais ousados, criaram blocos que saíam no meio dos desfiles cantando canções cristãs e aproveitando esses momentos para evangelizar, dar testemunho e assim por diante. Bom, você pode imaginar que esses movimentos mais agressivos na evangelização receberam críticas tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Porque do lado de fora diziam, estão querendo roubar a nossa festa. E do lado de dentro está dizendo, o que você está fazendo aí no meio dessa confusão? Não é? Mas o interessante é que muita gente veio a se converter. E mais recentemente, muitas igrejas, como a nossa própria, têm aberto esse tempo para realizar grandes congressos de juventude. E queria convidar você para participar do congresso que vai acontecer na nossa igreja de juventude, promovida pelo Ministério ONI, Ministério da Nossa Juventude, no período do carnaval desse ano, onde a gente vai ter aí cerca de 3.000 jovens aqui, todos os dias, celebrando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É uma grande oportunidade de crescer, mas também de evangelizar. Por isso é que a gente entende que carnaval não é lugar para alguém que realmente tem uma vida comprometida com Jesus. E eu queria dizer para você, pai, não tenha vergonha nem medo de ir na contramão da cultura. Ajude os seus filhos a fazerem discernimento do que é bom e do que é mal, e não apenas serem levados por todo o vento que vem das culturas. A gente tem aprendido que toda cultura tem elementos bons e tem elementos maus. E esses bons e maus elementos precisam ser julgados à luz da palavra de Deus.